Olá, eu sou o G4 e recentemente eu vi um vídeo do Luigi onde ele basicamente falava o porquê de ser tão difícil manter ou fazer novas amizades depois dos 30 anos. Eu não tenho 30 anos, mas eu quero falar um pouco sobre essa questão. Eu tô ali, já tô na minha vida adulta já faz um tempo, né? E eu tenho 21 anos. Eu sei, não são 30. Mas eu acho muito interessante como que muita coisa que o Luigi fala no vídeo dele serve pra mim também. Só que uma outra visão. Porque qual que é a tese do Luigi, o que que ele fala no vídeo dele? Basicamente, ele fala de um lugar mais passivo, ou seja, de uma pessoa que sempre espera que os outros venham até ela, que ela nunca toma uma atitude, que ela nunca faz nada. E fica esperando, e não tá mandando mensagem, então eu não vou mandar mensagem de volta, e essas coisas. Eu represento o outro lado. E eu queria falar um pouquinho, porque a gente sofre. A gente sofre pra caramba. Se você é que nem eu, que é essa pessoa que corre atrás das amizades que você tem, que corre atrás das relações que você tem, você sabe como a gente sofre pra caramba na mão das outras pessoas. Mas vamos lá. Eu sou uma pessoa que todas as relações que eu fiz na minha vida inteira sempre foram dessa forma. Eu sempre fiz de tudo pelas pessoas, eu sempre corri atrás de tudo, sempre fiz de tudo, e mesmo assim hoje eu me vejo sozinha. E mesmo assim hoje eu me vejo sem ninguém. Eu poderia dizer que sim, eu estou sem amizades hoje em dia. E quando eu digo amizades, são aquelas amizades profundas. Porque colega, eu tenho vários. Amigos mais superficiais. Eu não gosto muito dessa palavra, mas é a palavra que eu consigo encaixar aqui. Que são aqueles amigos que você vê de vez em quando, que você conversa de vez em quando. Quando eu falo amigo mesmo, é aqueles amigos que você quer conversar todo dia, ou quase todo dia. É aquele amigo que você quer passar o tempo todo com ele. E esse tipo de amizade, eu posso dizer, não tenho mais. Assim, o meu último amigo que eu tinha, simplesmente a relação não deu certo, muito por conta de algumas coisas que eu não vou falar, porque é muito pessoal, mas acabou. E hoje eu me vejo 100% sem amizade nenhuma. E é muito interessante pensar nisso, porque se fosse uns tempos atrás eu estaria um pouco desesperada. E eu acho que esse é um primeiro ponto que eu queria falar sobre a gente que tem essa gana, essa coisa de correr atrás. A gente tem muito medo de ficar sozinho. Eu acho que esse é o ponto principal de tudo. E quando a gente tem esse medo de ficar sozinho, a gente entra em desespero. Quando a gente conhece uma pessoa nova, a gente se apega muito fácil e a gente às vezes fica realmente meio desesperado, né? Eu venho fazendo terapia, né? Inclusive é por isso que hoje eu vejo que eu não tenho mais tanto problema, que eu não tenho mais tanto essa coisa de ficar ali, nossa, a pessoa tem que ficar comigo, tem que fazer as coisas comigo. Por quê? Porque basicamente, com a terapia que eu venho fazendo, né? Na última sessão que eu fiz, inclusive, meu psicólogo falou uma coisa que me fez explodir a cabeça, que é basicamente o seguinte: a gente, e isso tem muito questão com ansiedade também, a gente muitas vezes enxerga essas pessoas como posse. É muito louco isso. A gente enxerga essa pessoa como posse, ou seja, ela é nossa. Ela não é nossa amiga e nossa, ela vive a vida dela. Não, ela é nossa amiga, entendeu? Ela é nossa, ela faz parte da minha vida e não ela é uma pessoa que existe e faz as coisas dela, sabe? É muito louco quando a gente para pra pensar nisso, né? Porque eu tenho um amigo que é assim, ele não é tão próximo assim, mas é um amigo que eu tenho certeza que toda vez que eu for conversar com ele, a gente vai conversar, e no caso dele é realmente falta de tempo. E quando eu falei isso para o meu psicólogo, né, porque eu sinto que essa é a primeira relação que eu tenho que não é tóxica.
Porque a gente não para pra pensar. Muitas vezes a gente se coloca como vítima, porque, como eu disse no início, é difícil e realmente é muito difícil pra gente que é dessa forma, pra gente que é tão intensa, a gente realmente enfrenta muita dificuldade nas nossas relações. Mas também tem o nosso ponto, que é justamente, né, tem o nosso problema, que é da gente ser muito possessivo, muito controlador e realmente ter uma relação tóxica e a gente não percebe. Porque a gente enxerga muito como uma relação tóxica aquela coisa da pessoa agressiva ou ciumenta demais. Aí você pode falar, mas eu não sou ciumento? Eu também não sou ciumento. O problema é aqui, ó. É a cabeça, é a ansiedade. A ansiedade faz a gente pensar que todo mundo vai embora, que a gente vai ficar sozinho, sabe? Não é nenhuma questão, e às vezes eu vejo que é muito difícil para as pessoas entenderem isso. Não é uma questão de eu quero você presa comigo, porque você é só minha. É mais uma questão de eu não quero ficar sozinho. É mais uma questão de eu não quero viver uma solidão. E muitas vezes é viver uma solidão de novo. Não é a primeira vez que você viveu essa solidão. Então, a gente acaba ficando muito possessivo por muito dessa coisa de eu quero a pessoa pra mim, eu quero que a pessoa fique comigo, mas não porque você tem ciúmes dela estar com outra pessoa, mas sim porque você tem medo de ficar sozinho de novo, da pessoa ser mais interessante que você e a pessoa te trocar. E realmente é muito difícil para as pessoas que nunca passaram por isso entender, porque realmente parece um ciúme, parece que, nossa, a pessoa tá ciumenta, ela só quer ficar comigo e tudo mais. E assim, claro, tem que a pessoa, né, a pessoa tem que entender, mas quem tem que entender também uma coisa é a gente. A gente também não pode ficar só querendo, ah, esse é meu jeito, tem que lidar. Não, a gente, por muitas vezes, a gente vê que isso machuca não só a gente, mas também pessoas à nossa volta, sabe? E, bom, como que eu fiz pra isso mudar e essas coisas? Cara, foi um processo bem natural, na verdade. Foi uma coisa que eu nem fui percebendo, foi muita terapia, sabe? Foi muita terapia. Eu passei a refletir sobre essas coisas, eu comecei a me autovalorizar mais, sabe? E não enxergar a solidão de uma forma tão absurda, sabe? Porque a gente vive no capitalismo. E aí entra mais um outro ponto que dificulta muito a gente manter uma amizade. Muitas pessoas não têm tempo. Muitas até têm tempo, mas não têm tempo para relações. Porque uma coisa que aí, né, indo um pouco para esse lado, mas tirando a gente e sendo mais as outras pessoas, né? Porque sim, como eu disse, a gente tem culpa, sim, a gente tem uma certa coisa ali de que, às vezes sim, a gente pode ser assim chato, mas calma, não quer dizer que você é a pessoa mais chata do mundo, você é insuportável. Não, calma. Às vezes a gente fica meio chato por muito medo, né? Por quê? Porque as pessoas nos magoam muito facilmente. Eu sou uma pessoa que sou intensa em todos os aspectos da minha vida. Então eu sou intensa nas minhas relações, eu sou intensa quando eu tô jogando videogame, quando eu tô com raiva, eu sinto as coisas de forma muito intensa. Então, qualquer coisinha que a pessoa fizer pra mim, qualquer coisinha que acontecer na minha vida, eu posso ir lá pra cima ou lá pra baixo, ficar com raiva, ficar alegre pra caramba. É muito fácil eu sentir as coisas. Então, quando alguém chega e fala ou faz algo que me magoa, parece que é o fim do mundo. E assim, é difícil realmente a gente controlar um pouco isso, é difícil da gente entender que isso acontece e fazer mudar. Porque, como eu disse, as pessoas também são meio pá, né? Para não dizer outra coisa. Porque, cara, quando foi o momento que as pessoas simplesmente perderam o interesse de criar relações, sabe? E aí entra um pouco do ponto do Luigi, né? E aí eu tô falando dessas pessoas onde ele comunica que ele falou que era assim e não é mais, que é as pessoas não conseguem mais ter relações simples. Parece que as relações hoje tem que ser aquela coisa super, hiper, mega maravilhosa. E não. Quantas vezes eu não chamei amigos pra vir aqui em casa só pra me passar o tempo com eles? Porque, como eu disse, eu gosto de passar o tempo com os meus amigos, né? Assim, eu não falei isso, mas eu falo isso, né? Eu falo isso. Eu gosto de passar o tempo com os meus amigos, independente do que eu esteja fazendo.
Se ele estiver aqui na minha casa, eu conversando com ele, ou jogando com ele, pra mim tanto faz, eu só quero estar na presença dele, quero que ele esteja comigo conversando pessoalmente. Parece que as pessoas perderam essa coisa, parece que as pessoas só querem se ver se for um grande evento, se for uma festa, se for um, sei lá, um feriado, um Natal da vida, um ano novo, sabe? Não tem mais essa coisa de conexão corriqueira, sabe? Eu vou ver aqui em casa, pô, vamos conversar, falar sobre a vida, falar o que tá acontecendo, desabafar um pouco. Ou nem desabafar, falar sobre jogos, sabe? Uma coisa que eu amo pra caramba, falar sobre videogame, falar sobre música, qualquer coisa que seja. Parece que as pessoas perderam esse interesse, sabe? De realmente, pô, não, vou lá na casa do meu amigo e tudo mais, sabe? E isso cria uma dificuldade muito grande de criar novas relações. Porque a gente que é intenso, a gente já sofre com esse problema de enxergar as pessoas como posse. Então qualquer coisinha que a pessoa fizer de ruim pra gente, a gente já fica. Ai, 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 sabe? Aí a gente já fica todo assustado, né? Mas a gente tenta. Não é por falta de tentativa. E eu acho que é tudo pra dar errado, né? É de um lado. A gente sendo super controlador, super possessivo, querendo a pessoa estar com a gente o tempo todo, e do outro lado, uma pessoa que não tá nem aí, ou que não sente vontade de estar com a gente, não sente vontade de criar relações, não sente vontade de ver seus amigos em momentos corriqueiros, só quer ver uma festa, quer ver sempre num evento incrível. Junta essas coisas, acaba tudo, não dá certo, sabe? E a gente tenta bastante. A gente corre atrás, a gente manda mensagem, a gente chama pra vir em casa, a gente sempre tenta arrumar. Uma coisa que eu percebi, parecia que eu sempre tinha que arrumar um motivo para as pessoas virem na minha casa. Tipo, ah, vem aqui em casa, vai ter festa. Ah, vem aqui em casa, pô, vai fazer uma comida diferente, sabe? Tipo, nunca mais foi, sabe, essa coisa de, pô, mano, vem aqui em casa, vamos jogar um videogame. Inclusive, um ex-amigo meu, né, pra você ver, eu mantinha uma amizade por 11 anos. Por 11 anos. Foi difícil pra mim ter que, enfim, acabar com essa relação, porque a pessoa simplesmente se tornou essa pessoa. Antes era aquela coisa incrível, aquela coisa maravilhosa, a gente se via quase toda semana, era aquela coisa de, pô, mano, vou chamar aqui em casa, pô, a pessoa vem, e aquela coisa incrível. Passou disso pra a pessoa sempre arrumando desculpa pra não vir, sempre tinha que ser um evento grande, aí quando era uma festa, quando era um feriado, coisa do tipo, aí a pessoa vinha. Mas tirando isso, era difícil. E eu nunca vou esquecer disso. Teve um desses momentos que eu tava conversando com essa pessoa e eu, não, pô, vem aqui em casa, não sei o quê. Ela falou, pô, mas eu vou ir pra sua casa pra quê, mano? Ficar jogando videogame com você? Ficar vendo você jogar? Sim, caramba! É exatamente isso que eu quero! É exatamente isso que eu quero! Não importa o que a gente esteja fazendo, eu só quero passar o tempo com você. E aí, enfim, fiquei mal pra caramba quando isso aconteceu e tudo mais, até porque na época, enfim, né? Imagina uma amizade de 11 anos que você tenha, onde sempre foi essa coisa que a pessoa ia na sua casa, não importa o que acontecesse, justamente ele vinha na minha casa pra jogar videogame. Ele via aqui em casa, muitas vezes ele jogava e eu ficava assistindo ele jogar, ou vice-versa. E sempre foi essa relação, sempre foi essa coisa legal. Só que aí, do nada, simplesmente isso se tornou algo ruim. Simplesmente se tornou algo que é chato, sabe? Parece que as pessoas querem. Parece que relações hoje em dia, para muitas pessoas, é perda de tempo. Eu enxergo isso muito nítido, assim. Para muitas pessoas, relações, criar relações, formar relações é perda de tempo. Por que que eu vou estar investindo numa relação se eu nem sei se ela vai durar? Por que que eu vou estar investindo numa relação se eu posso estar investindo nos meus estudos, se eu posso estar trabalhando, né, gerando riqueza? Sabe? E aí vem uma lógica do capitalismo, sabe? Onde que as pessoas estão muito mais concentradas em trabalho, muito mais concentradas em estudos, e, óbvio, essas coisas são importantes sim, mas é a que custo, sabe? Você passa a trabalhar demais, você passa a estudar demais, você fica sem tempo e você não cria relações. Para no fim, você, beleza, você pode sim até, talvez, porque ainda tem essa, né, o capitalismo, enfim, né? Talvez você consiga algo lá na frente, mas e aí?
sabe? Tipo, e o resto das pessoas que você tinha lá atrás que você simplesmente jogou fora porque você não achou que seria importante, não achou que não seria pertinente cultivar essas relações, sabe? Você vai ficar sozinho. Sim, você pode sim ter certas amizades à sua volta, mas não é a mesma coisa, sabe? Eu sou uma pessoa que sim, eu corro atrás das coisas que eu quero, eu estudo, eu trabalho, mas eu sempre tento arrumar tempo para as minhas relações. E era um tipo de coisa que eu não via nas amizades que eu tinha. A última relação que eu tinha, o último amigo próximo que eu tinha, eu cortei a relação. Porque além dessa pessoa ter falado umas coisas ruins pra mim, ter falado uns negócios que me chateou bastante, que não tinha sido a primeira vez, inclusive, era isso. Não senti interesse de estar comigo, não senti interesse de vir aqui em casa, não senti interesse de fazer as coisas comigo, sabe? E aí eu falei, pô, não quero, não quero, sabe? E aí vem essa coisa, né, da gente ser super possessivo e tudo mais. Eu acho que é importante também a gente entender o momento da gente ter que deixar a pessoa ir embora, sabe? Porque a gente prende as pessoas na nossa vida. Eu prendi muitas pessoas na minha vida. E eu aprendi que, cara, tudo bem, solidão é ruim, e é ruim, realmente. Acontece tanta coisa na minha vida que eu queria desabafar, que eu queria compartilhar e eu não posso, porque eu não tenho ninguém tão próximo o suficiente pra me fazer isso, sabe? Pra ter uma conversa realmente profunda, pra ter uma conversa realmente que a pessoa me entenda, eu entenda a pessoa, a gente compartilha memórias, se abraça. Eu não gosto tanto assim de abraço, mas enfim, é uma forma de falar. Eu não tenho isso e é ruim, é bem ruim. Mas é lidar com isso. É entender que essas pessoas que estavam comigo foram pessoas legais, mas que talvez não sejam mais. E é bom eu ir atrás de outras pessoas, pessoas que sejam mais compatíveis com o que eu sou hoje. Porque talvez essas pessoas foram compatíveis comigo no passado. E com certeza foram. Hoje em dia não é mais. Eu enxergo isso como um problema? Não necessariamente. O problema é o que as pessoas falam pra mim e o problema é do jeito que as pessoas me tratam, né? Mas assim, no geral, é entender que a solidão é ruim, mas não é o fim do mundo. Eu não vou viver o resto da minha vida sozinha. Eu tenho 21 anos. Eu ainda tenho muita coisa pra viver, muita gente pra conhecer. É entender que ciclos se fecham, mas o mundo não acaba, sabe? Porque a gente fica dessa possessão justamente por isso. O medo de ficar sozinho é justamente esse. É de eu nunca mais vou conseguir cultivar uma relação como essa. Sabe? É uma questão de eu tenho que ficar, não importa se a relação esteja ruim, não importa se está me desagradando, não importa se está ruim pra mim. Se eu não guardar essa relação pra mim, se eu não segurar essa pessoa na minha vida, eu nunca mais vou conhecer uma pessoa igual a ela. Eu nunca mais vou conhecer uma pessoa que seja interessante ou uma pessoa que goste de mim. E essa é uma das piores mentiras que sua mente te conta. Você sim, você vai encontrar sim pessoas na sua vida. Ah, mas eu já tenho 40 e poucos anos, eu já tenho 50 e poucos anos. Cara, não é impossível de você cultivar amizades, de você cultivar relações, sabe? É, é aquilo. A gente tenta. As pessoas não conseguem. E eu acho muito louco isso, porque aí falando mais de uma pessoa muito intensa, né? Parece que as pessoas estão tão acostumadas a receber pouco que quando recebem muito, estranham e vão embora. Eu percebo isso também. É outra coisa que acontece. É quando você conhece a pessoa ela quer investir no relacionamento, ela quer ter essa coisa, só que você é tão carinhosa, você é tão próxima, tão grudenta, que faz a pessoa simplesmente se afastar, falar, epa, peraí, calma.
Ei, não, isso não, tá errado. Não é assim que funciona. Eu tenho que ficar dias sem falar com você, né? Porque tem muita gente que fala isso, ai, as amizades de baixa manutenção. Isso não existe. Isso não existe. Amizade de baixa manutenção é coleguismo. É seu colega, não é seu amigo. Você tá me entendendo? Não existe essa de amizade de baixa manutenção. Amizade é aquela pessoa que vai estar do seu lado. É aquela pessoa que não importa o que aconteça, a pessoa vai estar ali por você, vai conversar com você, sabe? Ela não vai estar com você só nos momentos bons, vai estar nos momentos ruins também. Quando você estiver mal, quando você estiver passando por um momento ruim, entendeu? É aquela pessoa que vai estar com você, não importa o que aconteça. Não vai embora da sua vida a não ser que você cometa um crime. Aí ela vai embora. Aí também, se não for, aí é complicado, né? Mas a amizade de verdade é essa pessoa. A pessoa que vai estar com você o tempo todo. Ela, óbvio, vai viver a vida dela, vai ter o tempo dela pra ela, vai viver sozinha por uns momentos, mas sempre que você precisar dela, ela vai estar aí por você. Entendeu? Porque é muito complexo, porque ao mesmo tempo que você não pode prender a pessoa na sua vida, você tem que deixar ela viver. E aí que entra toda a confusão na nossa cabeça, porque a gente fica, caramba, como que eu faço isso? Como é que eu deixo a pessoa viver, mas deixo de ter o medo da pessoa ir embora? É muito complicado. É muito complicado. Enfim, enfim, é, é umas relações muito complexas, é realmente muito complicado pensar, pensar sobre isso, sabe? Mas eu acho que o que a gente tem que o que a gente tem que ter é calma. Você que é uma pessoa intensa, você que é uma pessoa que se doa muito pelas suas amizades, uma pessoa que é ansiosa, que tem muito medo de perder as relações que você tem que manter a calma. Abaixar um pouco, entendeu? Respirar um pouco, fazer um pouco de terapia, é sempre bom. Manter a calma, ficar bem, se autoconhecer. Acho que essa é a parte mais importante é se autoconhecer primeiro. É você entender quem você é entender o que você gosta de verdade, entender se essa relação é boa ou não pra você de verdade, entendeu? E ter calma. Não prender a pessoa na sua vida, não deixar a pessoa presa, não deixar a pessoa preocupada. Sabe, é viver um relacionamento saudável, sabe? É muito difícil de explicar como é que é. Até porque eu acho que eu nunca vivi um. Mas enfim, eu queria compartilhar um pouco desses pensamentos, porque eu venho pensando nisso há um tempo já. E, bom, eu espero que as coisas mudem. Eu espero que as pessoas que acham que amizades e relações são perda de tempo parem de pensar dessa forma, comecem a investir mais nas relações que ela tem. E você que é intenso e você que é ansioso, eu espero que você deixe de prender as pessoas na sua vida. Deixe de tratá-las como posse. E tratem elas como pessoas. Pessoas livres, que vivem suas vidas, que fazem suas coisas e que você vai fazer parte disso. Não prendendo a pessoa. É importante. Eu vou ficando por aqui e tchau.